O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando o Plural, é muito bom ter a sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre a crise política pela qual passa o Brasil. Só para contextualizar, há mais de 3 anos o país acompanha uma das maiores investigações da história política mundial, a Operação Lava Jato, em que nomes de políticos são ligados a esquemas de corrupção. Há um ano tivemos o segundo impeachment da história do Brasil, para muita gente classificado como um golpe. E agora, mais uma vez, estamos diante de um escândalo envolvendo o atual presidente da República. Para discutir sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio o professor do Departamento de Ciência Política da UFPR, Bruno Bolognese, e o professor de Direito Constitucional da Universidade Positivo, Eduardo Faria Silva. Primeiramente, agradeço a participação de vocês aqui no Plural de hoje. Vamos aí falar sobre esse assunto delicado, essa crise política. Começando, professor Bruno, eu contextualizei ali puxando essa crise política a partir das denúncias da Lava Jato. O senhor acredita que tenha sido ali mesmo que começou essa crise no país? Não, eu acho que a Lava Jato é vamos falar assim, a cereja do bolo, né? Então a gente tem um contexto ou um cenário de vários fatores que levam a uma hora isso extrapolar o ambiente político e o ambiente econômico, né? Então, se a gente entender crise como uma extrapolação do ambiente institucional, a gente vê que tem fatores como o desempenho da economia. Então, a economia desde final de 2012 já vinha desempenhando abaixo do que ela havia desempenhado. A gente tem uma crise de mobilização política, né? Então, os partidos políticos são muito fragmentados, sem perfil. A gente tem uma crise de renovação de lideranças, né? E tudo isso, né, junto à má qualidade do serviço público, cria um cenário perfeito que alguns analistas de ciência política chamam de tempestade perfeita, que levou ao tamanho dessa crise que a gente enfrenta hoje. Então, acho que a Lava Jato, sim, tem um papel fundamental, né, para ajudar a dar caldo para a crise, mas não acho que ela é o único fator, longe disso, para ter criado essa crise. Eduardo, acredita que nós estamos vivendo a pior crise política da história do Brasil, na opinião do senhor? Nós tivemos já várias crises políticas ao longo da nossa história. Sem dúvida nenhuma, o momento atual é de uma crise intensa. Nós não podemos esquecer 2014, não podemos esquecer 92 com Collor. Nós tínhamos uma crise política e uma crise econômica aguda também aqui no país. Nós temos, no atual momento, então, de 88 para cá, com a nova Constituição, atravessando, ou não sei, eu poderia até dizer que há uma continuidade, né, de 2014, 2015, 2016, agora 2017, uma continuidade da crise institucional aqui no país. Agora nós temos recentemente, anteontem, dia 17 de maio, o dia terminou de uma forma assim que sacudiu o Brasil com a denúncia, com a delação feita pelo dono da JBS, o Joesley Batista, que ele levou até o ministro Edson Fachin a questão do envolvimento do Michel Temer, no presidente, no caso que ele recebeu o contato, mais especificamente dizendo, que ele indicou o deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para que ele recebesse aí um valor exato a princípio, para resolver um assunto da JF, que é a holding que controla a JBS. Posteriormente, para ele receber ele foi filmado, recebendo um valor de R$500 mil enviados por Joesley. Isso aí gerou toda essa situação envolvendo o presidente do Brasil, mais uma vez, o governante principal do país colocado aí numa situação delicada. Há um ano nós tivemos a Dilma. Como que a gente pode colocar a população agora se vê numa situação... o país não tem uma governança que a gente possa confiar. Como que a gente pode passar por esse momento, Bruno? Olha, esse momento vai passar.
né? O Brasil não é um país assim tão frágil como nós temos alguns dos nossos vizinhos aqui que têm uma configuração institucional muito mais fragilizada que a nossa. Mas o que a gente não pode esquecer é que não são só os chefes dos executivos, né? O chefe do executivo, no caso a Dilma, e o chefe do executivo, posteriormente, o Temer. O que a gente tem é um sistema político, né, que cria incentivo para esse tipo de comportamento. Então, é claro, não estou sugerindo aqui que é preciso justificar a corrupção lá ou cá, mas nós temos um sistema político, a forma com que se elegem as pessoas, a forma com que as campanhas eleitorais são organizadas, a forma como funciona o Congresso Nacional, cria muitos incentivos para esse tipo de comportamento. Então, um indivíduo que tenha em algum momento a chance de corromper ou de ser corrupto, num sistema em que as instituições o constrangem o suficiente, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer. No Brasil, é o contrário, né? No Brasil, as instituições dão incentivo, impelem o indivíduo a captar recurso de forma escusa, a fazer caixa 2, as eleições são muito caras, o funcionamento do Congresso, você não tem atalhos, você precisa negociar individualmente, né? Então, não é só um problema de um ou outro político, tem um problema geral, sistêmico, né, que precisa ser corrigido. Então, um primeiro modo de passar por isso é a urgência da reforma política, né? Isso tem que ser para ontem a reforma política. De preferência, teria que ter reforma política e reforma do Estado, mas aí eu estou pedindo muito para a classe política, né? Eduardo, falando em reforma, né, o presidente Michel Temer ele chegou já propondo algumas reformas, né? A proposta da reforma da Previdência, o novo ensino médio, a reforma trabalhista também. Agora, com esse escândalo, isso deve tomar outro rumo? Como que deve ficar agora? Como que devem ficar essas reformas com essa denúncia, com um possível afastamento do presidente? Bom, de imediato as reformas elas foram suspensas. Reforma da Previdência e reforma trabalhista. Não há um ambiente político nesse atual momento, com todos os escândalos, com todas as denúncias que envolvem o presidente da República, de dar continuidade às votações. Então, no atual momento, no atual estágio, os relatores já pediram a suspensão na Câmara da reforma da Previdência e no Senado da reforma trabalhista. Nós temos, eu acho importante destacar que o projeto de reformas impulsionadas pelo Temer, no momento que ele assume, é um projeto que ele reconfigura o Estado brasileiro. Se efetivamente o Temer ele conseguisse implementar todas as suas reformas até o final de 2018, nós teríamos um outro Estado configurado que não aquele desenhado na Constituição de 1988. Eu, juridicamente, alterei o Brasil. E esse é um debate que eu acho que é um debate central. Que país que nós estávamos construindo com as reformas? Porque não eram reformas pontuais, eram reformas estruturais. Na Previdência, no trabalho junto com a terceirização, na educação, no ensino médio. Se nós formos olhar, observar o rol de reformas propostas pelo governo e que iniciaram, elas redesenhavam o Brasil. E aí nós tínhamos um debate intenso qual seria o nosso rumo, que rumo no que nós seguiríamos a partir de 2018, considerando que elas teriam sido todas implementadas. Mas, voltando para a tua pergunta inicial, todas suspensas nesse momento. Pois é, a gente já começa a ver as consequências dessa denúncia, né? Retomando ali o que eu falei dessa delação feita pelo dono da JBS, ele também apontou, né, que o Temer ouviu do empresário do Joesley que estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro uma mesada na prisão que ficaram para que eles ficassem calados, né? Isso aí uma denúncia séria. Ontem o presidente Michel Temer veio a público, né, fez um pronunciamento para falar justamente sobre essa denúncia que foi feita contra ele. Ele negou, nós temos aí esse pronunciamento e vamos conferir agora. A revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil.
E nós não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Sempre honrei meu nome na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução, respeitantemente, a essas investigações. Aí as palavras do presidente Michel Temer, parecia seguro, né? Parecia até convicto, certo, de que vamos lá, vamos ver o que vai ser apurado nessa investigação, porque eu estou tranquilo. Foi o que ele disse, né? Continua, não renunciou, enfatizou ali, não renunciarei. E agora nós temos uma situação, se fosse contrária, se o presidente renunciasse, como que ficaria a questão da presidência a partir daí, Eduardo? Com a renúncia do presidente, quem que deve assumir? Então, primeiro, é grave, né, o diálogo com o presidente da República. O fato do presidente da República saber que havia pagamentos e ele não tomar nenhuma medida no campo administrativo ou judicial já demonstra uma conivência ao desvio que foi praticado pelo empresário. Já é uma culpa. Já é uma culpa. Né? Então, considerando a hipótese da renúncia, que é possível, eu penso que ontem é uma jogada de pôquer. Né? Eu joguei dizendo que não renuncio para perceber qual a reação da sociedade, qual a reação do setor econômico, qual a reação do setor político. Isso não significa que essa renúncia ela não ocorra nos próximos dias, dependendo do esvaziamento da base parlamentar do presidente da República. Ontem ele já perdeu um ministro, então já perdeu partidos, e isso pode, então, a fragmentação da base, uma comoção social, né, conduzir à renúncia. Com a renúncia, né, na linha sucessória agora, quem assume é o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, a Câmara com uma ideia, na linguagem jurídica, da representação do povo. E ele deveria chamar as eleições no prazo de 30 dias, eleições indiretas. Então ele iria assumir de forma temporária. Exatamente, ele é um interino, e a função precípua dele é convocar as novas eleições, as eleições indiretas feitas, a escolha feita pelo Congresso Nacional. Novo nome. Então, já a gente vai falar sobre quem pode concorrer aí, caso venham a ocorrer essas eleições diretas. Agora a gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo e daqui a pouquinho o Plural volta para a gente discutir mais sobre essa crise política do Brasil. Até já! A crise política do Brasil é o nosso tema de hoje aqui no Plural. O país vive um escândalo agora envolvendo o presidente Michel Temer e também o senador afastado Aécio Neves, candidato à presidência nas últimas eleições. Uma crise que mancha a imagem do Brasil. E para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje aqui no estúdio, nós temos a participação do professor de Ciência Política Bruno Bolognese e do professor de Direito Constitucional Eduardo Faria Silva.
O escândalo político é notícia em todos os sites da mídia brasileira e também internacional. Nós vamos acompanhar agora um pouco como essa situação, né, como esse escândalo vem sendo noticiado em alguns dos principais sites aqui do Brasil. Esse é o destaque do Globo. Dono da JBS grava Temer dando aval para a compra de silêncio. Isso aí, no caso, foi o furo do Globo. Foi a primeira notícia sobre esse escândalo. Joesley Batista e seu irmão Wesley confirmaram a Fachin o que falaram à Procuradoria-Geral da República. Aí o segundo destaque do G1, irmã do senador Aécio Neves é presa pela Polícia Federal. Agentes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal foram ao apartamento de Andréa Neves, em Copacabana, mas não a encontraram. Ela foi presa na região metropolitana de Belo Horizonte. A operação também fez buscas em outros endereços ligados a Aécio pelo país. Agora o destaque é da Folha de São Paulo. Planalto desconfia que gravação de Joesley foi editada e envia áudio de Temer a peritos. Essa informação de hoje é algo recente. O Planalto decidiu enviar a peritos a gravação feita pelo empresário Joesley Batista, da JBS, com o presidente Michel Temer. Auxiliares do PMDBista desconfiam que a conversa foi editada. Comprovada a existência da montagem nos áudios, o governo vai reforçar a tese de que Temer foi vítima de uma conspiração. Como ele próprio disse a aliados, inicialmente. O grampo foi feito por Joesley antes de ele e executivos de seu grupo fecharem acordo de delação com a Lava Jato. E agora o último destaque. Não, nós temos mais um ainda. Esse é da Gazeta do Povo. Braço direito de Temer, Rocha Loures, chega ao Brasil sobre os gritos de ladrão. Isso foi hoje também, nessa sexta-feira. Parlamentar foi indicado pelo presidente para resolver disputa que envolvia o preço do gás fornecido pela Petrobras à termoelétrica do grupo JBS. E agora sim o destaque internacional. A oposição brasileira se mobiliza para pedir novas eleições. Um fato que a gente já viveu na nossa história há alguns anos, com as diretas já em 84, depois de 20 anos de ditadura militar. Isso, na opinião do senhor, Bruno, pode acontecer, pode voltar a acontecer? Diretas já novamente? Salvo engano, o colega me corrige. Para isso tem que ter uma alteração na Constituição. Teria que ser uma PEC aprovada para ter possibilidade de eleições diretas. Me parece que há um clamor de alguns, principalmente dos setores mais à esquerda, de que ocorram eleições diretas para escolher um novo presidente da República e um novo Congresso. A minha pergunta é: quem as pessoas acham que vai disputar esse cargo? Nós não temos lideranças novas, nós não temos outros candidatos possíveis. O que nós temos são os candidatos que frequentemente estão aí nas pesquisas do Datafolha, do Ibope, de intenção de voto. Então, a classe política não se renova do dia para a noite. Essa renovação da classe política, todos os estudos apontam que ela é gradual, ela é demorada, ela depende de fatores contextuais, de fatores institucionais. Então, me preocupa esse pedido de diretas já, dado que os partidos não vão ter tempo de se preparar, o sistema eleitoral continua o mesmo. Então, nós continuamos com todos os vícios da última eleição, a eleição de 2014, para o Legislativo Nacional Estadual e o Executivo Estadual e Nacional, e as pessoas estão imaginando que é possível renovar a política com eleições diretas. Eu não estou muito certo disso. Eu acho que esse é um passo arriscado e nós corremos um risco grande de eleger alguém como um salvador da pátria, que pode ter mais danos do que, por exemplo, uma eleição indireta, em que você vai ter aí alguém de um mandato de 18 meses aí para um mandato tampão até as eleições de 2018, com a esperança de uma reforma política. Eduardo, como que você analisa essa questão? Concorda com o professor dizendo que talvez falte gente preparada para assumir o posto agora? Em primeiro, é importante destacar que a Constituição não prevê a possibilidade de eleição direta. Então, se nós optássemos por esse caminho, ou melhor, o Congresso, teria que ter uma emenda constitucional, um acordo entre os blocos partidários para a aprovação dessa emenda constitucional de maneira muito rápida, muito célere. Na próxima semana, as comissões elas já vão analisar esse projeto do deputado Miro Teixeira.
Então, é uma alternativa, como bem mencionou o professor Bruno, mas eu necessito alterar a Constituição. Eu não tenho a possibilidade de eleições diretas sem uma alteração constitucional. E no caso das eleições indiretas, quem que poderia participar, quem que poderia concorrer a essas eleições para assumir o cargo? Aquele que tem direitos políticos vigentes. Então, em verdade, o que eu penso é que o candidato, que numa hipótese de eleição indireta, seria um candidato que sinalizasse, pelo menos para 3 grandes setores, um relativo consenso para a sociedade, no campo político, no campo social e no campo econômico. Porque também a escolha de um nome que ficaria 18 meses, até 31 de dezembro de 2018, que tem um grande grau de contestação, ou social, ou político, ou econômico, a instabilidade ela permanece. Então, nós continuamos navegando no escuro. Então, essa possibilidade de nomes são nomes, penso, acordados. E aí surgem uma série de possibilidades. A própria ministra Carmen Lúcia já foi mencionado, ela está na linha sucessória do presidente da República. Eventualmente, se ela fosse escolhida, teria que ser um acordo em que ela deixaria a presidência do Supremo Tribunal Federal para assumir a presidência da República. Outros apontam o próprio Henrique Meirelles, que é o ministro do atual governo, pela condução econômica e, em princípio, poderia se fazer um acordo entre os partidos. O próprio, já mais polêmico, Joaquim Barbosa, é outro nome que surgiu como por vir do Poder Judiciário e trazer uma ideia, uma impressão de relativa segurança e estabilidade para esse mandato tampão, mas tudo são especulações. Todas essas alternativas e outras que eu não mencionei são todas especulações. Bruno, a gente viu ali já algumas consequências dessa denúncia, desse escândalo. Uma delas, até o presidente Michel Temer citou ontem, ele comentou que agora que foi uma semana que marcou positivo e negativamente o governo dele, que agora que o governo tinha a primeira boa notícia com a economia começando a entrar nos trilhos novamente, com alguns indicadores positivos que foram apontados essa semana. Com essa denúncia, é um balde de água fria, tudo volta a estaca zero? Como que o professor vê essa questão? Olha, economicamente eu não sei dizer se volta a estaca zero ou não. Eu sei que isso tem um impacto, Ontem se noticiou muito sobre a queda na Bolsa de Valores e etc., mas, de fato, eu não consigo... Eu só acho que a volta de um desempenho adequado dos indicadores econômicos também é seletiva. Então, a gente tem redução da inflação, mas o desemprego não está exatamente num patamar muito aceitável. Então, assim, o Temer fez um discurso político e usou a economia de forma política. Então, você não tem uma mudança estrutural, por exemplo, o PIB do Brasil não vai voltar a crescer 3,5% ao ano. Agora, que há um abalo, porque isso gera desconfiança de qualquer, não é só do mercado ou do investidor, isso gera desconfiança de qualquer um. Então, as pessoas se sentem como se não tivessem para onde correr. A sensação é essa, você fala, olha, tudo que eu poderia fazer ou em quem eu poderia acreditar, eu me vejo colocado num beco sem saída, não tem para onde correr. E eu acho que o mercado ou os empresários que querem investir no Brasil também se comportam desse modo. Agora, na consequência política, aí eu acho que a gente tem outros comportamentos, que a gente precisa... A lógica da política não é exatamente a mesma lógica da economia. Então, você veja que partidos ontem sinalizaram sua saída e voltaram atrás. Alguns ministros pediram para sair, na verdade, um ministro só, do PPS, que pediu, de fato, demissão. O resto dos ministros todos ficaram no governo. Então, você veja que tem uma sinalização em compasso de espera. Um desmanche político começa agora... Mas ele ontem teve um sinal de que começaria. Agora, a depender da reação do mercado, dos outros partidos, da indústria, de setores da sociedade, etc., esse compasso de espera pode ficar todo mundo ali esperando ver o que vai acontecer. E é nesse sentido que eu acho que a gente precisa ver, inclusive, quem são os nomes cotados aí, para ver quem... Porque uma coisa é você ter uma eleição indireta com uma pessoa que consiga costurar esse consenso
né, entre sociedade e mercado e tal. Inclusive, eu acho que nesse momento é imprescindível que tenha um consenso, por exemplo, com os militares, né? Então, acho que é preciso tirar do imaginário das pessoas essa possibilidade de volta dos militares. Então, ontem isso já foi noticiado, né, que o ministro Raul Jungmann já havia conversado com o comando das Forças Armadas no sentido de pacificar a situação. Então, a depender dos setores como vão se alinhar, que a gente vai saber se vamos continuar nisso ou se não vamos, se vai ter o desmanche ou não vamos ter o desmanche. Professor Eduardo, a gente falou da questão das reformas, que estão canceladas a princípio, a questão econômica a gente acabou citando agora, e política também com esse desmanche de alguns políticos, de alguns partidos. Mais alguma consequência que o senhor analisa que seja grave em função dessa denúncia, desse escândalo? Bom, é importante, eu penso só, que eu mencionei anteriormente o fato da eleição indireta, né? Dependendo, nas próximas semanas, do grau de desagregação, né, que se eventualmente aconteça no campo político, no campo econômico, no campo social, então estou construindo um cenário, né, é possível que a eleição direta ela se torne uma alternativa, porque daí eu estou tentando transferir para a sociedade, né, a construção do caminho, né, e não mais num Congresso que tem alto grau de contestação social, de rejeição. Então, retomando um pouco do que nós tínhamos conversado antes, eu penso que é importante não tirar do cenário, né, da análise a possibilidade da eleição direta como um mecanismo de resposta social, né, e aí de acomodações para o próximo período. Claro que isso tem todo um impacto, claro, como o Bruno mencionou anteriormente. E ainda tem os outros caminhos, a gente só falou da renúncia, né? Mas tem vários pedidos de impeachment que já foram protocolados contra o presidente da República agora. Esse é um assunto até que eu ia comentar agora. Pode ser, então, esse caminho? Podemos ter um novo impeachment, então? É possível. Nós temos o caminho da renúncia, o caminho do impeachment e o caminho da cassação no TSE. Né? Indo agora no segundo tema, o impeachment vai depender do grande aliado do presidente da República, o Rodrigo Maia. Certamente. Se o Rodrigo Maia, por pressão, acolhe o pedido, né, então autoriza o início do processo de impeachment, aí o Senado vai iniciar o processamento e a Carmen Lúcia vai fazer a condução desse processo de impeachment. Ele é um processo longo, né, então no mínimo 6 meses, porque eu tenho que garantir a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Então é um processo que todos os esforços no campo econômico, de retomada da economia, principalmente da retomada da geração de trabalho e renda, né, ficam suspensos, porque as atenções todas vão ficar concentradas no processo de impeachment, né, e nos desdobramentos dele. Eu penso que ele é diferente, o impeachment, se porventura fosse o caminho a seguir, ele é diferente o impeachment do Temer do impeachment da Dilma. A Dilma, mesmo com uma base menor dentro do Congresso Nacional, ela ainda tinha uma base, né? Uma casa de 100 deputados. Tinha também uma base dentro do Senado, com um número relativo pequeno, que não impediu nem no Senado nem na Câmara, mas que tinha a capacidade de defender o governo publicamente e construir uma narrativa. Na sociedade também. Então, mesmo com um número menor de apoio social, pensando na totalidade da população, tinha uma parte da população que sustentava e se construiu o discurso do golpe, né? Eu penso que a situação do Temer, se avançar para a linha do impeachment, ela é muito mais próxima com a do Collor, que o Collor ficou sozinho dentro do Congresso Nacional, né? Absolutamente isolado, a base toda se desfez e socialmente o Collor, quando pediu para as pessoas irem para a rua apoiá-lo, todos foram de preto, né? Então, ali, numa entrevista do próprio Collor, ele disse: o meu maior erro no meu processo foi pedir que as pessoas fossem para a rua me apoiar. Então, esse é as identidades, a história não se repete de maneira idêntica, mas eu penso que as identidades elas se dão mais entre Collor e Temer, se a linha do impeachment avançar, do que Temer com Dilma. Bom, agora resta a gente continuar acompanhando, esperar o que vai ser decidido
né, com esperança de que as coisas melhorem. Professor Eduardo, professor Bruno, quero agradecer a participação de vocês aqui no Plural de hoje. Nosso tempo passa rápido, mas foi muito enriquecedor esse bate-papo. Espero que esclareça as dúvidas de alguns dos telespectadores. E agradeço mais uma vez a participação de vocês. Eu agradeço o convite. Obrigado, eu agradeço o convite. Agradeço também a participação de você aí do outro lado da telinha, por acompanhar nosso programa mais uma vez. Lembrando que você pode rever esse e outros programas no nosso site e nas redes sociais. Até a próxima!